Existem poucos tipos de vírus nos filmes que causam tanto desconforto quanto o vírus da raiva da franquia de Extermínio. Ele é rápido, brutal e descontrolado. Ele não transforma as pessoas em zumbis diretamente, mas sim no pior estado possível. Impulsivos, selvagens, incontroláveis e talvez esse seja o maior erro da franquia. Porque o vírus da raiva parece real e não uma invenção fantasiosa. É uma extrapolação dos nossos próprios instintos. E quando o primeiro filme chegou em 2002, dirigido pelo Danny Boyle, ele nos mostrou um cenário que parecia assustadoramente possível. Uma infecção fora de controle que derruba toda uma nação em dias. Nesse vídeo eu vou te mostrar a cronologia completa do vírus da raiva, do surto inicial à devastação total da Grã-Bretanha, com foco nos dois primeiros filmes e nos quadrinhos da franquia. E quando tiver alguma coisa relacionada ao novo filme que lançou em 2025, pode ficar tranquilo que eu aviso que vai ter spoilers. Ah, e eu aprecio muito o seu like. Conforme revelado nos quadrinhos que se passa antes do primeiro filme de Extermínio, que se chama 28 dias depois, Aftermath, o vírus da raiva devastou toda a Grã-Bretanha, transformando tudo basicamente em ruínas abandonadas, cheias de fumaça e muita morte, o que colapsou a sociedade humana naquele país e quase causou uma pandemia. O vírus da raiva foi criado, de certa forma, inocentemente pelos talentosos cientistas da Universidade de Cambridge, chamados Clive e Warren. O trabalho deles era identificar os neuroquímicos que provocavam a raiva e a agressão em humanos, e eles queriam, com essa pesquisa, criar um inibidor da raiva que pudesse ajudar os humanos a regular a raiva incontrolável que algumas pessoas específicas poderiam sofrer. Mas infelizmente o cientista Warren decidiu usar o vírus Ebola como um transmissor do inibidor, obviamente usando engenharia genética para desativar os sintomas mais perigosos e mortais do vírus Ebola. Infelizmente, em 2 semanas após ser criado, o inibidor da raiva mutou. Ao invés de regular a agressão e a fúria, ele as amplificou a níveis exagerados e monstruosos, se transformando no vírus da raiva. E vale muito a pena frisar aqui que esse vírus da raiva é diferente da raiva que a gente conhece. Esse aqui foi criado por eles no laboratório usando o vírus Ebola. Esse vírus basicamente tira dos infectados toda a sua humanidade, deixando apenas seres cheios de uma raiva intensa, homicida e incontrolável. O mais aterrorizante é que é muito rápido e eficiente o contágio das pessoas, pois leva apenas entre 10 e 30 segundos para alguém sucumbir completamente ao vírus e se transformar em um ser predador assassino que só busca atacar, assassinar ou infectar todos aqueles que não têm o vírus ativo no seu corpo. Isso condena todos os infectados a uma existência distorcida, onde sofrem de uma fúria muito violenta que não conseguem controlar. Além disso, esse vírus pode ser transmitido através do sangue, saliva e arranhões, além de mordida dos infectados, o que torna muito fácil transmitir e contagiar. Por isso, o vírus se espalhou muito rapidamente por toda a Grã-Bretanha e por uma pequena parte da Europa. O cientista que havia criado o vírus, horrorizado com o que ele e Warren havia feito, decidiu dar informações sobre experimentos com animais ao grupo conhecido como Animal Freedom Front, além de fornecer a eles a chave de acesso do laboratório. Essa é a razão pela qual esses ativistas, motivados por seus princípios e pensamentos de que fariam algo bom, decidiram ir aos laboratórios e libertar os primatas sujeitos de testes. O cientista substituto do Clive estava lá e ele alertou de que estavam infectados com um vírus. Foi isso que basicamente desencadeou e libertou o vírus da raiva, não apenas na Universidade de Cambridge e nos laboratórios. Rapidamente, graças a um dos chimpanzés, uma criança foi contagiada em um parque próximo e em seguida cuspiu sangue nos presentes, contagiando mais pessoas. Essas também começaram a propagar exponencialmente, o que, em pouco tempo, fez com que toda a cidade de Cambridge caísse em caos total, com os infectados atacando pessoas saudáveis. Por conta disso, as autoridades no início confundiram esses ataques com distúrbios e manifestações violentas, sem realmente perceber o quão aterrorizante já era o perigo iminente que estava na frente deles, sem se dar conta de que esses infectados não tinham mais uma inteligência avançada e pareciam ter habilidades super-humanas. Embora os meios de comunicação estabelecidos e os canais de notícias relatassem isso como algo não tão perigoso, as pessoas rapidamente perceberam que não se tratava apenas de uma desobediência civil, e havia algo mais sinistro por trás de tudo isso. Nos dias seguintes, o vírus da raiva se espalhou por toda a Grã-Bretanha com uma velocidade incrível. De Cambridge, a infecção viajou rapidamente para o sul, ou seja, para Londres, que por ser uma cidade grande e muito densa, com muita população, facilitou ainda mais a propagação do vírus. O pânico e o medo das pessoas provocaram um caos total e um massacre completo.
os infectados rapidamente atacavam e infectavam qualquer um que cruzasse o seu caminho, aumentando assim os seus números. Por conta de tudo isso, a lei marcial foi estabelecida em todo o país, e enquanto o governo e o exército falhavam em conter o vírus, eles colocaram bloqueios e postos militares perto das entradas das cidades mais importantes, como Londres e Manchester, tentando conter um pouco toda a infecção com essa vigilância. De qualquer forma, parecia que o vírus sempre estava um passo à frente, e os infectados, com seus grandes números e ferocidade, conseguiram destruir muitos dos bloqueios e entrar nas cidades. As estações de trem também foram um meio pelo qual os infectados conseguiram chegar às cidades, e esses lugares se tornaram pontos chaves para infectados, onde eles desencadeavam uma matança completa e transformavam muitas pessoas em novos infectados, recuperando seus números e continuando a propagação do vírus da raiva. O pior é que os civis que ainda restavam e tentavam escapar de tudo isso, ao sair das grandes cidades, complicavam a situação para o exército, porque com toda a desordem, esses civis acabavam infectados ou mortos. Depois disso, com a falha dos serviços básicos como água, esgoto, telefones e eletricidade, isso provocou um estado ainda maior de desespero nas pessoas, com militares e oficiais do governo restantes que não sabiam mais o que fazer. Foi assim que basicamente todo o Reino Unido entrou em caos e loucura total. No dia 15, após o início da infecção, as Nações Unidas e a OTAN tiveram que intervir diretamente para transformar a Grã-Bretanha em uma zona de quarentena total, com todos os voos e barcos suspensos e os céus da Grã-Bretanha e os seus corpos d'água vigiados o tempo todo para que ninguém saísse do país ou entrasse. Além disso, acampamentos militares foram estabelecidos em porta-aviões do exército americano que estavam vigiando as águas do Reino Unido. Um laboratório de pesquisa especial também foi estabelecido para buscar uma cura para o vírus, e tudo isso foi colocado na ilha de White, onde se buscava entender melhor esse patógeno. Embora a situação estivesse muito ruim, tudo piorou quando as grandes cidades caíram. Notavelmente, a cidade de Manchester foi incendiada deliberadamente pela população e por oficiais do exército em uma tentativa desesperada de afastar os infectados para zonas rurais, porque os números desses seres monstruosos haviam aumentado muito dentro da cidade. E embora Manchester tivesse sido uma fortaleza por um tempo para os sobreviventes e o exército, ela acabou caindo. Como os serviços de bombeiros e emergência não estavam ativos para apagar o fogo, as chamas consumiram a cidade inteira, deixando todo lugar cheio de fumaça, cinzas e muitos infectados. Com os prédios ainda em pé, mas eles já não eram mais habitáveis e nem podia servir como refúgio. Além disso, como a fumaça da cidade podia ser vista a quilômetros de distância e que permanecia ativa por muito tempo, os infectados que estavam contidos dentro da cidade, lamentavelmente ficaram livres para vagar por todas as zonas rurais e pequenas vilas, procurando novas presas para infectar. Muitas das pessoas que ainda estavam vivas, sem esperança real, serviços básicos e comida, perceberam o quão perigoso eram os infectados, e com a própria gente que havia se deixado levar à loucura cometendo muitas atrocidades e crimes, muitas pessoas normais que não simpatizavam com tudo isso decidiram tirar as suas vidas. Essa é a razão pela qual muitos lugares e cidades ficaram desertos apenas com a presença dos infectados. Foi por isso que no primeiro filme o Jane encontrou seus pais mortos, porque eles resolveram tirar as suas vidas por conta de tudo o que estava acontecendo. Eles não simpatizavam com os crimes e muito menos com os infectados. Então foi assim que 28 dias após a infecção inicial do vírus da raiva, o que era um país próspero e de primeiro mundo se reduziu a um inferno, com suas maiores cidades destruídas e vazias, e com a sua população reduzida exageradamente. Além disso, o país ficou em ruínas, com os poucos sobreviventes que não se renderam ainda tentando encontrar uma forma de escapar de tudo isso, e com os infectados que espreitavam a todo momento com uma sede de sangue incontrolável. A sociedade, tal como era, já não existia mais. Além disso, a maioria da infraestrutura elétrica falhou, e todas as transmissões começaram a parar. O exército, junto com os remanescentes do governo, colapsaram completamente, sem que houvesse realmente ordem ou algum líder em quem os sobreviventes pudessem confiar para ajudar a população a sair disso. Foi assim que a Grã-Bretanha se tornou um lugar cheio de morte e silêncio. Felizmente, com o passar do tempo, ficou muito evidente que os infectados não comiam nem se hidratavam adequadamente, e apenas seguiam seus instintos de agressão e violência. Por isso, depois de pouco mais de 6 meses, ou 28 semanas, os infectados
infectados começaram a morrer de fome e a entrar em um estado de coma, porque os seus corpos estavam exaustos, e isso acabou com muitos desses infectados. No entanto, alguns deles ainda estavam ativos nesse momento em alguns lugares da Grã-Bretanha, particularmente na Escócia, onde infectados relativamente novos ainda mantinham vivo esse surto original do vírus da raiva, o que complicou ainda mais a situação. Meses depois do surto inicial do vírus, a infecção conseguiu se espalhar para a ilha de Shetland através do que se pensa serem portadores assintomáticos e de diferentes objetos infectados com os quais algumas pessoas tiveram contato sem saber. Enquanto o vírus destruiu o Reino Unido, o resto do mundo também caiu no caos, já que haviam muitos refugiados que escaparam dos infectados e da Grã-Bretanha no início. Isso criou um grande problema, porque ocorreu um tipo de êxodo, com os países europeus vizinhos da Grã-Bretanha começando a receber refugiados. No entanto, esses lugares foram tomados por muito medo e paranoia, devido a todos os rumores de que essas pessoas poderiam estar infectadas e de que o vírus era muito perigoso e transformava humanos em uma espécie de demônios imparáveis. Isso de fato provocou distúrbios e caos com os civis que não queriam receber os refugiados. Nos Estados Unidos também aconteceu muitos casos, principalmente na cidade de Nova York, porque haviam rumores muito fortes de que a infecção havia cruzado o oceano. Por conta disso, os aeroportos se tornaram um lugar muito perigoso, já que um único espirro de uma pessoa no aeroporto de John Kennedy provocou uma histeria coletiva, uma debandada muito grande que matou dezenas de pessoas e deixou centenas muito feridas, com pessoas em todo o continente americano cheias de temor e incerteza sobre o que poderia acontecer. Enquanto isso, o turismo na Europa e no resto do mundo entrou em colapso completo, assim como boa parte do comércio. Além disso, a paranoia das pessoas atingiu níveis exagerados. Por isso, todas as gaivotas na costa da França foram eliminadas pela população, que pensava que assim poderiam evitar que o vírus saísse da Grã-Bretanha e pulasse pelo Canal da Mancha para a França. Isso demonstrou claramente que o vírus da raiva era um tipo de força da natureza imparável, que poderia destruir toda a humanidade se não tomassem cuidado. O mais aterrorizante é que ele podia se espalhar muito facilmente e transformar humanos em monstros destrutivos. Todo esse primeiro surto devastador não só adoeceu a população da Grã-Bretanha, mas em apenas algumas semanas a reduziu de um país moderno a um lugar muito primitivo e perigoso, destruindo uma nação por completo. O resto do mundo observou tudo isso com muito horror, pois sabiam que poderiam ser os próximos e que se não conseguissem conter a infecção, isso acabaria com toda a civilização humana. É muito importante mencionar que, como nós vemos no final do primeiro filme, Jim, Hannah e Selena conseguem sobreviver. E nós vemos que, nesse tempo, depois de vários meses, os infectados começaram a morrer e ficaram inativos, com os sobreviventes pedindo ajuda a um caça da OTAN que sobrevoava a área, o que nos faz pensar que talvez haja uma esperança para a Grã-Bretanha e que possa haver um futuro melhor para todos eles, apesar do que aconteceu. Nós vemos isso em Extermínio 2, onde, depois de 6 meses, vemos que os últimos infectados aparentemente morreram, e é por isso que o exército americano assumiu o controle e estava ajudando as pessoas a retornarem à Grã-Bretanha, onde diferentes partes da cidade de Londres foram declaradas zonas seguras, repovoando assim o país pouco a pouco. Eles também retornaram os postos de controle, reconstruíram zonas de quarentena e estabeleceram um senso de ordem. Mas infelizmente isso tudo foi apenas uma ilusão, já que eventualmente tudo saiu do controle. Na história, nós acompanhamos o pai de família Don e os seus filhos, Andy e Tammy, que são levados para a cidade para se reunirem com o pai, que se vê atormentado pela decisão que tomou de deixar a sua esposa quando os infectados atacaram. Embora os militares garantissem que tinha tudo sob controle e que poderiam destruir o vírus da raiva se ele voltasse, com todos os seus protocolos e toda a boa preparação que eles tinham, esse não foi o caso. Essa suposta segurança e controle que eles chegaram a ter desapareceram rapidamente, pois bastou um pequeno erro. Eles subestimaram a adaptação e a forma de sobrevivência desse vírus. Por conta disso, quando os militares eventualmente encontraram a esposa do Don, chamada de Alice, que ainda estava viva, mas infectada e assintomática, o exército a leva para uma zona segura, onde a deixaram em quarentena. Mas o Don, ao saber disso, vai ver ela. Infelizmente, ele se infecta, o que acaba desencadeando a destruição e a morte, com o vírus da raiva retornando e começando a se espalhar muito rapidamente novamente, provocando um colapso sistemático do controle dos militares, que se veem forçados a matar todos os infectados e não infectados para tentar conter o vírus, o que gera realmente um descontrole total. A médica militar Scarlett, ao perceber a imunidade que a esposa do Don, Alice, tinha, decide salvar os filhos do casal, para que possam fazer análises do sangue e ver
ver se conseguem criar uma cura. Mas tudo isso termina muito mal, com a Scarlett morrendo e o Andy sendo infectado pelo seu pai, mas permanecendo assintomático, como a sua mãe. Por conta disso, quando o Andy e Tammy são resgatados pelo piloto militar do helicóptero e levados através do Canal da Mancha para a França, o Andy sem querer passou o vírus da raiva para várias pessoas, e por isso mesmo a França caiu nas mãos dos infectados. Mas segundo o roteirista do primeiro e terceiro filme, Alex Garland, o vírus poderia ter sido contido porque agiram muito rápido, e toda Paris foi bombardeada quase instantaneamente assim que começaram a haver infectados, o que conseguiu acalmar tudo por um tempo e impediu que o vírus se espalhasse mais na Europa continental. É muito provável que o Andy tenha sido eliminado para que o vírus não se espalhasse mais. E é muito importante notar que nesse segundo surto, nós vimos um pouco da mutação e evolução do vírus da raiva. O Dom parecia ser um tipo de infectado especial, um alfa, pois ele demonstrou um tipo de inteligência superior em comparação com os outros infectados. Por isso, ele não morreu facilmente e se escondeu, separando-se dos outros infectados, esperando contagiar os seus filhos e seguindo eles de perto para poder atacá-los quando tivesse a oportunidade. E ele também conseguia se lembrar da sua esposa e do fato dele ter abandonado ela e ela sem querer ter contagiado ele, o que resulta em uma fúria intensa e um tipo de frenesi violento. E agora vai um pequeno spoiler do terceiro filme, então pule alguns segundos. Nós vemos que de fato esse novo estilo de infectados alfa existe e ele é exatamente como o Dom se mostrou, só que nós não vimos muito do desenvolvimento dele como nós vemos no terceiro filme. Eu não vou contar muito dele para não ter spoiler. Além dele, nós também podemos ver um pouco dessa evolução do vírus da Alice, pois embora ele não tenha sucumbido completamente ao vírus da raiva, parecia que ela não estava sempre alerta. E no início, quando o Andy a encontra na sua casa, ele a abraça rapidamente, mas ela o abraça muito forte e emite um tipo de rugido de infectado, o que pode indicar que esses seres humanos não são totalmente imunes ao vírus, e de fato, eles estavam apenas se adaptando aos seus corpos. Por conta disso, ao perceberem que erradicar e se proteger do vírus não é nada fácil e que eles realmente não podem ser controlados, os diferentes governos e autoridades do mundo decidiram que era melhor deixar os sobreviventes à própria sorte, fechando tudo, já que eles perceberam que não podem controlar a natureza do vírus. Por conta dessa razão, a Grã-Bretanha ficou incomunicável e vigiada o tempo todo por diferentes barcos e aviões, para que ninguém pudesse sair ou até mesmo entrar, o que nós podemos ver no filme 28 anos depois. Se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo contando mais de tudo o que acontece nesse filme, seria bem legal. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo seu like e até a próxima.